E aí, como é que vão vocês? Espero que estejam todos bem, todos correndo atrás de seus objetivos. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí, deixa o seu comentário no decorrer do vídeo. E com vocês, a advogada da família da cantora gospel Sara Mariano. Eu acho que pela primeira vez apareceu quem está defendendo de fato o caso da criança. E vamos olhar o vídeo da própria advogada falando numa entrevista para a BN News TV. Eu com eles, né, nas igrejas, essas pessoas têm ido depor em delegacia ou perante alguma autoridade para relatar como se dava essa relação, né, como era a relação deles na igreja, enfim. Ainda não, mas diversas pessoas já se colocaram à disposição. Isso é importante. Já foi requerido isso, inclusive, ao delegado, e isso vai começar a acontecer. Então a gente tem alguns relatos de irmãs da igreja que acompanhavam Sara e que nos últimos momentos estavam achando ela muito desanimada, triste. Uma ontem, inclusive, relatou que ela sempre andava de salto, que ela já estava na igreja, não estava mais indo de salto. É bom deixar claro que o pastor também, que eles participavam, que cuidavam deles, porque eles faziam parte de uma igreja chamada, se eu não me engano, a Assembleia de Deus Mensagem da Cruz, ou Semente da Cruz. Eu até comentei sobre isso num vídeo anterior aí. O pastor também deveria ser ouvido. E o que a advogada, pelo menos o que dá a entender é que sim, essas pessoas serão chamadas. Importante isso. Encontrou ela com o braço roxo, mas que ela disse que tinha caído. Então a gente tem alguns relatos que são pessoas que acham. Mas quando a gente para pensar na análise do dia a dia, principalmente desta casa, a criança estava inserida neste ambiente. Perfeito. É um absurdo a gente pensar que enquanto estava havendo uma busca e apreensão na casa dos avós dos assassinos de Sara, Certo. a criança estava na calçada, vendo os policiais entrarem na casa dos avós, retirarem as coisas da casa dos avós, ao invés de estar no velório, se despedindo da sua mãe. Então, isso pra mim, cara, é uma crueldade, velho, uma crueldade. Mas claro, tem a justificativa. Cuidar da criança, não deixar a criança ver o tamanho da grandiosidade do caso em si, né? Porque foram muitas pessoas e protestos. Mas, cara, eu acho que filha teria sim o direito. Tem 11 anos de idade. Uma criança de 11 anos de idade, ela tem uma consciência já. Isso pode trazer um problema lá na frente de questionamentos do porquê não deixaram, né? esta criança precisa ser retirada deste ambiente, desta situação, desse local de crime, desse local, dessa situação vulnerável. Essa criança precisa ser protegida. Cara, diante de tudo isso aqui, o que eu vejo, tem mais um vídeo que eu vou postar pra vocês aqui, mas diante disso tudo aqui, o que eu vejo, cara, lamento, na verdade, é essa falta de comunhão das duas famílias numa hora dessa. Pra quê? De um lado a gente vê uma família totalmente religiosa, fanático, né? Que aparenta muito bem essa questão de fanatismo. E do outro lado alguém se apossando de algo como que só eles têm o direito. Não, são avós. Independente do que aconteceu, independente de quem são os pais, tem uma criança vítima. Para mim, no caso aqui, a maior atenção tem que estar em cima dessa criança. Porque ela lógico, Sara é a vítima, enfim, mas no momento uma das maiores vítimas que está viva é ela, que está nesse jogo de braço, de poder, que nenhum quer abrir a mão. Sinceramente, cara, tanto eu acredito que se a avó materna conseguir, ela vai também blindar essa criança para não ter contato com a família do pai. Mas a criança tem direito. Os pais de Ederlan, no meu ponto de vista, não tem culpa. Tanto é que a mãe de Ederlan avisou a Sara que se ela deixasse do Ederlan, corria risco de vida. E isso pra mim não soa como que ela compactua ou compactuava com o que aconteceu. Isso soa pra mim que ela não apoiava, porque se ela apoiasse, ela não falaria para Sara. Não sei se vocês conseguem entender o meu raciocínio. Porém, agora temos uma criança na jogada que precisam ser um pouco mais racionais, cara. Mas enfim, a justiça vai decidir e há uma pressão popular também que está fortalecendo o lado da mãe de Sara para conquistar essa guarda da neta. Porém, eu acredito que vai ter uma conciliação aí para ficar favorável aos dois lados.
Eu acredito nisso. É triste, é lamentável, cara, mas enfim, perder um filho pro crime é triste, tá? É doloroso. Porém, o cara está vivo. Agora, mais triste ainda é perder a vida de uma filha para um criminoso. E o problema, eu acho que aqui as duas famílias teriam que priorizar o bem-estar da filha do casal. Quem concorda comigo, comente aí se você me entendeu. Vamos ver o outro vídeo. Seria ótimo se as duas famílias se juntassem aí justamente para dar uma educação melhor para a filha, cara. Porque, olha, é complicado. Se continuar assim, não sei onde vai parar, cara. Daqui a pouco essa menina vai parar no orfanato. Aí, sinceramente, cara, é lamentável. Aqui a defesa está negando que a Sara Mariano tinha um relacionamento extraconjugal. A defesa está deixando claro isso. A gente tenta compreender também qual teria sido uma possível motivação para que Ederlan, a gente está considerando a confissão dele, que depois foi, em tese, né, mudada a versão, mas o que teria levado ele a, em tese, cometer esse crime. Relata-se na mídia também que Sara Mariano teria relacionamentos extraconjugais. A defesa dela reconhece esses relacionamentos extraconjugais ou nega esse tipo de relação que ela tinha? Muito pelo contrário. Uma coisa assim que a gente precisa deixar muito claro, e é a maior revolta de todas as mulheres e dos homens também que acompanham esse caso, é que a gente precisa entender que a vítima, ela não pode se tornar o algoz. Perfeito. Sara foi morta carbonizada. Ela teve um crime bárbaro. Ninguém merece morrer como ela morreu. Ela estava viva e alguém tocou fogo nela. Ponto. As condições que ela foi encontrada são condições absurdas. Alguém, para cometer este tipo de crime, precisa ter um requinte de crueldade enorme. Então a gente precisa entender inicialmente que, independentemente se ela tivesse ou deixasse de ter, o que a gente nega veementemente, primeiro por todos os áudios que a gente tem acesso, segundo pelo comportamento de Sara, uma mulher da igreja, uma cantora, uma pessoa que estava sempre pregando. Essa questão de ser uma mulher da igreja, pregando, sempre cantando, isso aqui pra mim não justifica, não convence, na verdade. Porque eu conheço muitas mulheres que cantam, que pregam, cabelão, saião, mas a vida, meus amigos. Então isso que ela está usando para defender a Sara, para mim não cola. Até porque tem a própria mãe da Sara deixando claro que ela tirou uma aliança do dedo de um noivado que ela tinha na igreja para fugir com Ederlan. Ele veio e ficou na casa do pastor, depois falou que não, já estava ajuntado com a Sara. Aí a Sara disse que já estava suspeitando de grávida, foi embora amarrar a mãe dele. Veio embora. Como a Sara conheceu ele? Na internet. Foi pela internet? Ela estava noiva. Ela estava noiva com um homem da igreja, um rapaz, um jovem da igreja. Ela estava noiva. E aí ela tirou a aliança. Esse rapaz chorou com a criança na minha casa. Esse rapaz, ele era tão honesto que ele não entrava dentro de casa quando ela estava sozinha. Um dia ela disse assim, rapaz, entra aqui, eu vou fazer um suco. Ele, não, vou ficar aqui, sua mãe tá aí. Ficou do lado de fora. Quando eu cheguei, ele estava do lado de fora. Aí ela falou, mãe, eu quero esse rapaz entrar para tomar um suco, ele não quis. E tu não trouxe aqui não, eu levei. Aí eu vi que aquele rapaz era um rapaz de Deus, mas ela não quis. Ela não quis? Não quis. Noiva dele? Noiva dele, tirou a aliança e deixou o rapaz pra lá. Aí conheceu? Aí conheceu esse monstro. Pela internet? Pela internet. Mas como foi você? Acho que ela viu, não sei se viu aí, Facebook. Viu ele? Conversando? Inacreditável isso. Isso ninguém sabia, não, essa história aí, ó, pela internet. Foi eles que conheceram por internet, Facebook. E aí, com tempo depois, ela pagou a passagem dele, ele foi pro Ceará. Ela que pagou? Ela que pagou, meu irmão. Você quer mais? Então só aí mostra, primeiro, ela conheceu Ederlan na internet, pagou as despesas, passagem de avião pro Ederlan ir visitar ela, e ela noiva, com aliança e tudo, a mãe dela fala isso. E ela tira a aliança, desfaz o noivado para fugir. E aí eu me pergunto o seguinte, para ela dar moral pro Ederlan na internet, mesmo estando noiva,
com um casamento programado com outro cara, a questão aqui não é condenar, não, até porque ela não está mais viva para se defender, mas diante do que a gente ouve falar da própria família, essa defesa que a advogada está falando aqui, para mim, não seria viável ou usável diante do caso em si. Teria que ter provas mesmo, que ela não fez, ou provas, né, para quem defende que ela tinha um caso extraconjugal, provar também que houve. Porém, é só boatos, só boatos. O que a gente ouve é o que a família fala e o que saiu no inquérito até agora. E que tinha uma rotina específica, uma rotina voltada para casa. Uma mulher que chegava no horário do lanche da escola e ela saía de casa para levar o lanche para a filha. Ela não dava aquele dinheiro para a filha comprar o lanche, ela ia levar. Então, isso é algo que mostra o cuidado, a atenção e o carinho. Um vínculo com a criança muito grande. E claramente uma pessoa que tentou salvar o relacionamento de todas as formas, até que chegasse realmente ao ponto de sentir medo e dizer que realmente queria se separar. Então, ela era uma mulher, e aí eu vou citar a Dona Dolores, uma mulher de Deus. Uma mulher que tinha estabelecido na sua vida o que ela queria. Então a gente não tem nada, absolutamente nada, que leve a crer que essa mulher tivesse qualquer tipo de relacionamento extraconjugal. E se tivesse, isso não daria direito a ela ser assinada da maneira que ela foi. Isso aí eu concordo. Na verdade, eu acho que em parte Sara estava aqui sofrendo com o marido, sofrendo com a pressão da tal santidade que ela carregava, viveram anos com essa hipocrisia, vida de fachada, chegando a essa triste realidade. Tudo em nome de santidade e de homem de Deus, mulher de Deus. Tanto ele quanto ela, ele tentava passar uma imagem de Deus com uma imagem totalmente contrário que falava. Resumindo, nada justifica fazer o que fizeram com a Sara. É revoltante. E essa defesa do Ederlan também querendo difamar uma pessoa sem trazer provas é mais ridículo ainda. A questão é que ela não está mais entre nós. Eu acredito que ela começou, que tudo que começa errado termina errado. Como ela começou um relacionamento errado com o Mariano, deixando o noivo, né, a ver navios, enquanto ela se envolve nas redes sociais com o Ederlan Mariano, e ele vai em busca dela, engravida dele, no meu ponto de vista já começou errado. E aí, por ele ser um pregador itinerante na época, um cara que trazia uma perspectiva de vida glamurosa dentro do contexto evangélico, e a partir daí começaram a viver uma vida na hipocrisia de aparências. E aí, de acordo com os problemas que vem vindo e aquela imagem de homens de Deus, de um casal de Deus em cima dos púlpitos, eles tentaram manter essa aparência, enquanto isso nos bastidores da vida, no casamento, ia aos trancos e barrancos. Uma verdadeira tragédia, chegando ao ponto de perder a vida. Fingido, falso, que viveu uma vida de máscara o tempo todo. E infelizmente ela fazendo parte disso. Se você concorda comigo, deixe seu comentário aí embaixo. Se você não é inscrito do canal, se inscreve aí também. Se você não me segue nas demais redes sociais, estou lá no Instagram, também no Facebook. E esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.